Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Camila e eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Para quem está chegando agora também, nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha história para vocês saberem um pouco mais e se inteirarem um pouco aquilo que Deus tem feito na minha vida, tá? Todos os sábados às 10 horas da manhã terá vídeo novo. E eu estou preparando uma surpresinha para as quartas-feiras. Eu acredito que vocês vão gostar. Antes de eu começar a gravar e a falar sobre... Gravando eu já estou, né? Antes de eu começar a falar sobre o que eu tenho para falar nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma leitura que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 4, que diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Gente, eu amo Apocalipse. Esse é um dos meus livros preferidos da palavra de Deus. A palavra Apocalipse significa revelation, que é revelação. Revelação de quem Jesus é. Muitos têm medo, acham que fala muito sobre o fim do mundo, mas não. Fala sobre a revelação de quem Jesus é e a chegada do novo céu e da nova terra. É maravilhoso, eu quero encorajar você a ler esse livro. Tem muitas simbologias, tem muita coisa sobre o fim dos tempos, mas lê, tá? O Espírito Santo vai trazer revelação para você, eu creio em nome de Jesus. O porquê que eu comecei lendo esse texto? Porque ele fala de quem Jesus é, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, ele é o herdeiro de tudo. Jesus Cristo, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, porque sim, ele voltará. E olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui, isso tudo, o que tá dentro do meu coração, o que sai da minha boca, a voz da mensageira, não seria possível se não fosse por ele. Então, ele é exaltado, ele é o primeiro, ele é o último, ele sempre vai ser o primeiro e o último no meu vídeo. Ele é o primeiro e o último nas nossas vidas, ele é o nosso primeiro e último amor. Jesus Cristo é tudo, ele precisa ser tudo na nossa vida. E o que eu tenho para compartilhar com vocês é esse tudo que ele tem feito. Ah, Camila, mas tá lindo demais, tá romântico demais. E é mesmo, é lindo demais, é maravilhoso demais. Eu tenho luta, gente, passo por aflições, por angústias, por vulnerabilidades, mas Jesus é maior do que tudo isso que a gente enfrenta no nosso dia a dia, não é mesmo? Então vamos lá. Eu decidi trazer para o conteúdo desse vídeo um pouco sobre o meu testemunho pessoal de como eu aceitei Jesus e como tudo começou, como a minha jornada cristã começou. Nessa semana eu coloquei eu coloquei uma janelinha de perguntas, né, no Instagram e apareceram algumas perguntas para mim que eu achei bem interessantes. E eu selecionei 3 delas para nortear o que eu vou falar nesse vídeo. Olha, aqui primeiramente nós temos, né? Uma pessoa perguntou pra mim qual foi a chave de virada na minha vida cristã, como eu me decidi me entregar completamente para Jesus, o que me levou a essa transformação. E são perguntas assim bem parecidas, mas que ao interpretá-las e dissecá-las para responder, eu precisei pensar e percebi que tinha nuances diferentes aí nas respostas. E eu vim trazê-las de forma mais completa para vocês entenderem um pouco de como que foi o meu início nessa jornada cristã. Pra quem não sabe, né, eu já fui casada e com o pai dos meus filhos, e em 2013 a gente se separou. Quando foi em 2014, eu tava numa vida muito louca, muito paz e amor, sem propósito, sem rumo. E nessa época que eu aceitei Jesus, que foi no mês de junho desse mesmo ano,
Eu estava muito arrebentada em todos os níveis da minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida emocional, familiar, na minha vida com os meus filhos, porque eles eram praticamente criados pelos meus pais e pelos outros avós, embora morassem comigo, e todas as portas foram fechando. Estou delineando para vocês o contexto da minha vida nesse ano, o como que eu estava. Eu estava num estado que, assim, eu não sei explicar pra vocês, não sei, eu tava no fundo do poço, da minha dignidade, até da minha vida profissional também, vida espiritual zero, obviamente, porque tinha anos que eu não frequentava a igreja, até os meus 17 eu fui catolicíssima, pra falar a verdade, era devota e tudo mais, mas eu me afastei também e fiquei muito tempo afastada. Mas nesse ano de 2014 foi o ano que Jesus falou assim: peraí, desse ano não passa não, sem você me conhecer não. E como que aconteceu tudo? Esse contexto de como eu estava, uma outra hora eu trago para vocês de forma mais detalhada, porque eu acredito que muita gente pode se identificar com o que eu estava vivendo naquela época, e essa pessoa, né, ou várias pessoas podem estar passando por tudo isso também. Eu lembrei de uma coisa aqui muito interessante. Eu tive vontade de morrer, pensei 3 vezes em suicídio, e eu precisei até jogar uma faca da minha casa fora com medo, porque eram vozes na minha cabeça intermináveis falando para eu acabar com aquilo tudo. Mas Jesus é maravilhoso, Ele é a luz do mundo e Ele decidiu resplandecer sobre a minha vida. Então, nesse mesmo mês de junho, uma amiga minha, na época, estava passando por alguns problemas pessoais, e uma certa noite a mãe dela me ligou para eu ir até lá conversar com ela, porque ela estava muito aflita. E essa amiga, ela confiava muito em mim. E eu fui. Chegando lá, tinha um casal de pastores abençoadíssimos, que é a pastora Valdirene e o pastor Alex, da Igreja Luz para os Povos. E eles então estavam ali para orar com ela, e nessa época a mãe da minha amiga estava frequentando, né, a Igreja Luz para os Povos, e então eles estavam lá. Eu só sei que a pastora Valdirene olhou para mim naquele momento e falou assim: Deus tem um chamado na sua vida? Cara, falei, que isso que tá falando? Que isso? Gente, fiquei louca, porque, tipo, ninguém nunca tinha falado isso pra mim. E ela falou outras coisas. E aquilo me tocou, de alguma maneira. Não sei explicar como, mas me tocou. E aí, o que aconteceu? Eles me fizeram um convite pra frequentar um culto, né? Pra visitar um culto na quarta-feira, e eu fui. Já tava tão assim, né? Falei, eu vou lá ver de qual que é. E fui. Chegando lá, sabe aquele culto, não sei vocês, que fala tudo da sua vida, que você fala, não é possível, esse pastor ficou sabendo da minha vida. Eu não tinha muita experiência com o Espírito Santo, tem nada, né? Falei, gente, ele sabe tudo da minha vida. Gente, eu chorei do início ao fim do culto. Foi muito maravilhoso. No final do culto, ele fez o apelo, perguntou quem gostaria de aceitar Jesus, e eu, sem saber o que isso significava, levantei a mão e falei, eu quero esse Jesus aí, eu quero conhecer esse Jesus que nunca me apresentaram, eu quero conhecer esse Jesus que viu a minha alma, que viu aquilo que ninguém viu, que tá vendo aquilo que ninguém compreendeu, porque realmente ninguém me compreendia, ninguém me entendia, eu não tinha nem com quem falar as coisas que eu sentia na época e o que estava passando na minha vida, né? Nessa época eu estava com as amizades bem conturbadas, e isso também não facilitava muito a abertura do meu coração, dos meus sentimentos e tudo mais. Gente, eu só sei que depois disso eu nunca mais parei de ir à igreja. 6 meses depois eu me batizei, e em dezembro eu me batizei de 2014, e estou aqui até hoje. Quanto à questão do que me levou à transformação, é muito interessante, porque o que me levou realmente e está ligado também com a outra pergunta, como eu me decidi. É o seguinte,
Eu estava num caos total da minha vida, em todas as áreas, beleza? Então, no fundo, meu coração queria mudança. No fundo, meu coração queria uma luz, queria sair daquela treva onde eu estava, daquele caos, queria uma nova perspectiva de vida. O meu coração queria, porque eu precisava de um novo rumo, eu precisava de uma nova direção, eu precisava de propósitos novos, eu precisava de novos ideais. Eu não tinha visão de futuro nenhuma, eu nunca tinha parado para sentar e pensar assim, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos. Eu não parava para fazer essas análises, não tinha objetivo em vida financeira, em vida profissional, não tinha perspectiva nenhuma. O meu sonho era ser jornalista e eu precisei abrir mão desse sonho por causa da minha maternidade. Também quero falar sobre isso em outros vídeos, sobre esse sonho meu. E então eu fiz pedagogia, já estava formada na época, mas era um curso que eu ainda não tinha me identificado. Estava sem emprego fixo, eu vivia de contratos, e para quem é professor e trabalha em contrato sabe o tanto que é difícil. Então ganhava pouco, não era organizada, uma boa administradora do meu dinheiro, e, enfim, N fatores. Eu precisava de mudança. O que levou a eu querer me transformar foi essa necessidade de mudança. Além de todos os fatores externos, existe também o fator interno. Eu era invejosa, eu tinha a autoestima baixa, por incrível que pareça. Eu não me valorizava como mulher, me entregava para qualquer homem, deitava com qualquer homem. Eu não me via digna, sabe? Eu não tinha uma identidade de mulher, eu não tinha uma identidade de filha. Minha vida eu não conversava com meu padrasto, eu não conversava com meu pai. Eu era triste por dentro, eu era uma pessoa triste. Oh, coisa triste, eu era uma pessoa completamente triste. Por fora era aquela maravilha, todo mundo queria estar perto de mim, extrovertida, mas por dentro, orgulhosa, ferida, sabe? E tantas outras coisas mais que enquanto eu for lembrando, eu vou falando. Ah, Camila, você é perfeita? Não, gente, não sou. Porque isso aqui é carne, sabe? Coração é carne, e todos os dias eu preciso me colocar diante de Deus com aquilo que eu sou na carne, eu sou na minha personalidade, para que o Espírito Santo venha fazer a transformação. Eu também tenho minhas áreas vulneráveis, as minhas fraquezas, mas hoje essas coisas todas estão diante do Senhor, estão no altar, e eu constantemente estou colocando isso diante dele para que eu seja transformada por completo até ser dia perfeito, né? Até ser perfeita como Jesus é, mas isso é só na glória, tá bom, gente? É só na glória, tá? E então, a chave de virada para tudo isso foi o que Jesus me ofereceu, como Jesus me olhou. Isso me fascinou nele. Jesus me deu um valor que eu não tinha recebido ainda por ninguém. Eu não tinha ainda sentido isso por ninguém. Foi mais do que um sentimento, foi um start na minha mente, foi sabe, tipo um clarear assim no meu cérebro, na minha mentalidade, que me fez enxergar o quanto eu tinha valor, e ele me mostrou que esse valor foi pago por um alto preço de sangue. Eu recebi muitas críticas no começo, né, e por pessoas que eram muito próximas a mim. Ah, agora você é a crentinha, agora você vai pôr uma Bíblia debaixo do braço, e as coisas que você fez, e seus pecados, e blá blá blá. O sangue foi para isso. Apocalipse, né, no versículo que eu li aqui, ele mesmo diz, vou até repetir porque é lindo demais, gente. Ah, pelo amor de Deus, como que não apaixona por esse Jesus tão incrível? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Eu fui liberta por meio do sangue dele. O preço foi o sangue. A cotação do meu valor não é dólar, querido, nem real, é o sangue de Cristo. E hoje eu entendo isso. Naquela época eu comecei a entender isso aos poucos, mas eu vivi todo um processo. E agora vai começar a segunda parte, né, o segundo bloco aqui desse vídeo. Tudo isso, gente, que eu falei pra vocês de uma forma bem resumida, do meu testemunho, de como foi a minha conversão, de como eu me decidi,
exigiu muita coisa de mim também. Em João 15,16 fala assim que não foi a gente que escolheu ele, é ele quem nos escolheu primeiro, ele que me escolheu. Ah, Camila, você escolheu a Deus? Eu escolhi porque ele primeiro me escolheu. Ele olhou pra mim, falou assim, essa aqui acho que já o tempo dela de curtição acho que já acabou, né? Essa fase dela tá precisando pular de nível. E aí ele me chamou, ele me escolheu. E aí quando eu percebi que ele viu em mim esse valor e que ele viu em mim essa prioridade, eu me senti como prioridade para Jesus. E então eu falei assim, eu quero. E aí eu escolhi, né? Isso exigiu de mim me submeter a alguns processos de cura na minha alma, processos de cura nas minhas emoções, meus pensamentos, de renovação de mentalidade, para acabar com algumas crenças antigas que eu tinha, especialmente crenças na área da religião católica. Isso exigiu de mim renúncias, com certeza, como eu disse em uma das respostas. Tive muitas renúncias e ainda tenho diariamente, né? Não virei anjo ainda, então eu preciso renunciar todos os dias a minha carne, meu desejo, coisas que eu tenho vontade de fazer e eu coloco diante do Senhor. E a renúncia, ela abre um acesso muito grande na vida com Deus. Isso é muito importante. Eu quero também gravar um vídeo só sobre esse assunto. Precisei também aprender sobre disciplinas espirituais, porque todos esses processos não seriam possíveis sem disciplinas. Jejum, oração e leitura bíblica. Não tem, esquece. Vida cristã. Você falar pra mim que você é cristão e que não jejua, não ora e não lê Bíblia, isso aí eu não sei te falar não, viu? Discipulado, que é algo muito importante também. Graças a Deus o Senhor sempre colocou pessoas maravilhosas na minha vida para me acompanhar. Discipulado é quando alguém te acompanha, te encaminha ao coração de Jesus. Os pastores a Alex e a Valdirene, que eu citei no início, a pastora Sandra, o pastor César, os pastores Roberta e a pastora Milene. Hoje eu não congrego mais na Luz para os Povos, mas na Igreja Batista eu tenho o pastor Luiz Cláudio também que me acompanha, os meus professores de EBD e... Enfim, é importante ter discipulado, é importante alguém que te acompanhe. E também aprendi muito a lidar com as minhas fraquezas e aquilo que eu não tenho de tão bom assim, né? Que são os meus defeitos e tudo mais. Sabe aquela frase, eu nasci assim, morri assim? Esquece essa frase, porque essa frase não pertence ao vocabulário cristão. Você nasceu assim, mas você não nasceu para ser assim. Você nasceu para ser transformada à imagem e semelhança de Deus. E é isso, gente. Tem muitos assuntos que pra gente conversar. Além disso tudo, eu tenho muitas coisas anotadas, muitos estudos que eu já fui a muitas conferências, já fiz alguns seminários. E eu tenho aprendido muita coisa no reino de Deus, tenho também focado a minha atenção e o meu estudo para algumas áreas específicas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nesse canal, eu não sou teóloga, tá? Já fiz alguns estudos e tudo mais, continuo fazendo, mas eu não sou teóloga, não sou especialista na palavra de Deus. O que eu tenho são experiências para contar com a palavra, eu tenho experiências com o Espírito Santo, experiência de vida, de transformação, eu tenho testemunho. Então eu estou aqui para falar para vocês sobre testemunho de vida, sobre aquilo que eu vivo com a prática da palavra diariamente, tá bom? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou lançar uma caixinha de perguntas sobre o que vocês gostariam que eu falasse. E aí as coisas mais votadas eu vou entrar em oração para ver o que o Senhor me direciona para gravar nos próximos vídeos. O meu desejo é fazer um monte de coisa, fazer séries também sobre as mulheres da Bíblia e ter um monte de assuntos pra gente tratar. Só que eu sei que o Senhor vai direcionar tudo e eu conto com a ajuda, com a participação, com a presença de vocês. Gostaria de agradecer por você ter chegado até aqui. Eu sei que não é fácil assistir um vídeo de 20 minutos, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus fala, quando ele abre a boca e a voz dele sai, você nem vê o tempo passar, não é mesmo? Então, fica comigo, tá? Fica comigo, vamos junto nessa. Se precisar de uma pessoa que tem fogo do Espírito Santo, essa pessoa sou eu. Jesus, gente, Jesus transforma tudo. Eu quero te dizer pra você que tá assistindo esse vídeo,
Sabe quando você está se sentindo perdido, quando você está se sentindo que nada tem mais jeito na sua vida, que ninguém te dá valor, que ninguém te olha como você gostaria de ser olhado? Jesus é essa pessoa. Jesus é o amor da sua vida. Se você procurar alguém que morreria por você, você acabou de encontrar. Jesus é essa pessoa. Pode confiar. Não tem como eu ter fé em alguém que eu não conheço. Não tem como eu confiar em quem eu não conheço. A vida cristã é muito mais do que usar roupas compridas, ou ir aos cultos aos domingos, ou sei lá, postar que é só evangélica e frases de efeito no Instagram. Vida cristã é conhecer o autor desse livro aqui, Jesus Cristo. E o principal, ser parecido com ele. Isso é vida cristã. Estou aqui, amém? Para dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é vivo e o quanto ele é maravilhoso. E por último, ele vai voltar. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo, agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem me dado, agradecer porque o Senhor me escolheu, agradecer pelo teu sangue derramado na cruz, agradecer porque o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu peço que cada pessoa que assistir esse vídeo seja muito tocada e experimente da sua presença como ela nunca experimentou na vida, Pai. Eu oro para que o Senhor faça aquilo que eu não posso, que é implantar a semente do Evangelho dentro do coração dela e fazer frutificar 30, 60 e a 100 por um. Eu oro para que esse vídeo chegue em lugares que eu jamais imaginei e que a palavra do Senhor e o conhecimento do Senhor seja no coração dessas pessoas, que elas passam a te conhecer, a perceber que elas têm valor, a perceber que há esperança, a perceber que há um futuro e a perceber que nós não estamos sozinhos. Em nome de Jesus eu oro te agradecendo por tudo. Amém. Entendeu? Você não está sozinho. Obrigada, Deus.